Vamos então para o quadro Perguntas e Respostas Bíblicas. Temos aqui uma pergunta de uma pessoa que não quer se identificar, uma série de perguntas sobre batismo. Então perguntamos aqui para o pastor Elias Soares: o que a Bíblia diz sobre o batismo de crianças? É correto, pastor, batizar crianças? Bom, em primeiro lugar, a graça e a paz a todos os irmãos que estão na sintonia desta programação, e um abraço para minha esposa, para os meus filhos e para todos os irmãos aqui presentes. Essa é uma pergunta bastante recorrente, isso por conta de haver algumas denominações de confissão reformada que ainda praticam esse tipo de batismo, e não somente essas igrejas históricas, né? Mas também a Igreja Católica Romana é uma prática recorrente dentro da igreja. E vale salientar também que há 400 anos atrás, início do século XVII, havia também alguns grandes homens de Deus que defendiam o pedobatismo, como por exemplo Jacobus Hermann Arminius, né? Nas suas obras ele defende o pedobatismo. Mas o pedobatismo não é uma prática que nós encontramos respaldo bíblico para batizar crianças. Até porque o batismo ele é para o arrependimento. E uma criança não tem essa capacidade de se arrepender. Ela não tem consciência do pecado. Não que a criança não tenha pecado, porque todos, partindo da perspectiva e da verdade exarada nas cartas paulinas, em especial há uma carta teológica que é a carta de Romanos capítulo 5, versículo 12, a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, por isso todos pecaram. Então ninguém fica fora disso, né? A depravação total, ela atingiu toda a humanidade. Mas fato é que o batismo, ele nada mais é do que uma confirmação daquilo que já aconteceu na sua vida, que é o novo nascimento quando você recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador. E o batismo, então, ele vai refletir essa nova vida que você está vivendo, e é uma atitude consciente da pessoa, daquilo que ela era e daquilo que ela passou a ser. E a criança não tem esse discernimento. Portanto, biblicamente falando, não temos assim um texto onde tenha havido batismo de criança, e nem tampouco nós temos respaldo bíblico para batizar criança. Pastor, em que idade deve ser ministrado o batismo? Na idade da consciência, quando a criança tem consciência daquilo que ela está fazendo, ela sabe o que está fazendo, porque ela precisa se arrepender. E o arrependimento é fruto de uma reflexão madura do ponto de vista espiritual. Primeiro ela creu no Senhor Jesus, se arrependeu dos seus pecados, tem consciência dos seus pecados, que é pecadora. Então, a partir deste instante, ela pode se batizar. Isso varia muito, porque tem crianças que com 10 anos de idade é mais madura do que uma de 16. Então, isso depende muito de criança para criança no sentido da consciência. Por exemplo, algumas igrejas adotaram o princípio de batizar crianças a partir dos 12 anos de idade. E eu não sei o porquê. Talvez levadas... Oi? Bar mitzvah, né? É por conta do bar mitzvah, né? Bar mitzvah, que é o caso, por exemplo, de Jesus, que passou pelo bar mitzvah, mas o bar mitzvah não é um batismo, é a emancipação da idade infantil para a idade adulta dentro da comunidade judaica, que acontece dos 12 aos 13 anos. Mas Jesus só foi batizado aos 30. Então aí nós temos aí um contrassenso. Se a prática é fundamentada no bar mitzvah, nós não vemos Jesus batizando nessa época com 12 anos, mas se batizando aos 30. Será que você tem que se batizar aos 30? Jesus aos 30 está cumprindo um ritualismo judaico, porque a partir dos 30 anos é que a pessoa tinha uma certa formação e poderia fazer parte, por exemplo, do grupo sacerdotal. O sacerdócio era dos 30 aos 50. Então Jesus cumpre todo o pré-requisito legal do ponto de vista sacerdotal para que ele tivesse ali uma conduta inatacável nesse sentido. Então fica aberto
a idade correta depende muito da maturidade dessa criança. Se ela tem consciência, ela chegou a essa maturidade de compreender que é pecadora, recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, nada a impede de ser batizada. E, de preferência, que seja o batismo por imersão e não por aspersão. Permita-me uma parte, já que eu sou um pastor batista, não ia poder deixar de falar um pouco desse assunto. Né? Perfeito. Primeira igreja histórica a praticar o batismo adulto, a igreja batista. Teve os anos batistas que vieram antes, mas eles não são considerados históricos. Eu tenho lá no site do CACP, pastor Elias, um artigo chamado O Erro das Igrejas que Praticam o Batismo Infantil. Então lá eu tenho o credo dos metodistas, dos reformados, dos presbiterianos, dos anglicanos, aí tem das igrejas orientais, ortodoxas, da igreja católica. E o que a gente percebe é que todos eles, de algum jeito, estão transmitindo graça. Isso que é o problema. Está entendendo? De algum jeito está transmitindo graça. E mesmo nas igrejas mais protestantes, nós vemos o resquício da doutrina católica. Está entendendo? Nós não achamos que o batismo seja relevante para a salvação, obviamente, ele é só uma ordenança, mas algumas dessas igrejas, entre lá depois, você que está nos ouvindo, assistindo também pela internet, o erro das igrejas que praticam o batismo infantil. Então é preocupante a ideia de que transmite graça. Alguém perguntou sobre a questão do Calvino. O Calvino chegava a dizer, ele amaldiçoava os anabatistas porque negava o batismo aos infantes. Ele amaldiçoava os pastores anabatistas. E ele dizia o seguinte: malditos sejam os pastores que negam o batismo aos infantes. Né? Porque ele acreditava que quando você batizava um bebê, aquilo era um sinal de que ele era um predestinado, que ele era um eleito. E o bebê não batizado tinha na cabeça dele a ideia de que ele não era um eleito. Então ele amaldiçoava os pastores anabatistas. Aí tem hora que eu fico me perguntando, como é que um pastor batista pode ser calvinista? Quer dizer, o Calvino amaldiçoou o cara, e ele é calvinista, né? Mas então, o que eu quero dizer é o seguinte, é preocupante essa questão do credo. Você pode entrar no site do CACP e ler. As igrejas deveriam reformular os seus credos. Eu acho que elas deveriam corrigir isso aqui. Tá certo? Um pastor amigo meu luterano, ele disse assim, pastor João Flávio, e ele é luterano mesmo, lá na Dinamarca, na Noruega, oficial mesmo. Ele falou, olha, eu, na minha comunidade, conversei com o meu bispo, não batizo criança. Aí eu falei, por que você não batiza criança? Ele falou, porque as pessoas me associam com católicos, e eu não quero ser associado. E isso é muito sério. E tem uma igreja que o pastor Edson Miranda fez uma pergunta, quais são as igrejas? Né? Então nós temos anglicanos, luteranos, presbiterianos, e nós temos também no meio pentecostal, talvez a igreja pentecostal mais antiga do Brasil, que é a igreja do Nazareno, e ela também pratica o batismo infantil, o pedobatismo. Tá? É muito interessante isso. Que ela é arminiana, e Armínio, diga-se de passagem, Armínio nas suas obras, ele defende o pedobatismo. Todos eles. Ele defendia o pedobatismo. Até porque ele está ali bem próximo à reforma, à reforma protestante, então ainda está muito atrelado ainda a alguns resquícios, né, da igreja. Da igreja católica. Então, mas aí a Nazareno, né? Ela batiza. Então, mas ela vem do metodismo. Sim. E o metodismo batiza a criança. Então também, né? Vem essa tradição de lá. Mas o que é importante frisar, para o ouvinte, e você, veja, você que é membro dessa igreja, não é problema, isso não é uma heresia de perdição, isso não é uma heresia que vai levar... Não, nem sequer uma heresia, né? É uma contradição teológica, um erro teológico. Você quer ver um muito comum que agora vai pegar todo mundo? Apresentar criança na igreja. Também não é teológico. Essa não é uma prática bíblica do Novo Testamento, não, é uma prática judaica. Do Velho Testamento. Não, e diga-se de passagem, essa prática, ela era realizada apenas pelo para... sacerdote no tempo, né? Não só isso. Era somente o primogênito que era apresentado no templo. Não todos os bebês. Não todos, era só primogênito. Por exemplo, não consta que nenhum dos irmãos de Jesus foi apresentado, porque ele era o primogênito, porque o primogênito pertencia ao Senhor. Então é uma prática judaica, só que com base nisso apresentamos. Inventaram. O pastor está errado? Não está errado, está consagrando a criança, mas não tem uma fundamentação. Na verdade tem. A ideia do apresentar a criança
foi para tirar o desespero dos pais católicos, que achavam importante. A minha mãe, pra você ter uma ideia, eu vou contar uma coisa inédita aqui no programa, hein? Inédita. A minha mãe ficou tão desesperada, porque ela é crente desviada, né? Mas ela foi católica. E quando eu era bebê, aí começou a sumir umas galinhas do quintal. Eu morava no sítio, começou a consumir umas galinhas do quintal. E ela achou que era lobisomem que veio para me comer, porque eu não era batizado, eu era pagão. Então minha mãe pegou uma bacia cheia d'água com sal e mergulhou na bacia e me batizou quando eu era bebê para o lobisomem não me comer. Eu sei que alguém pode achar isso é piada. Não, não é piada. É crendice do povo que morava na roça, no sítio. Então eu entendo que as igrejas inventaram o apresentar criança para substituir o batismo, tá? Para tentar aliviar a consciência dessas pessoas. Mas uma pergunta sobre batismo, o consulente está perguntando aqui, há igrejas que batizam derramando água sobre a cabeça do batizando. É correto o batismo por aspersão ou efusão? É para mim que o senhor está perguntando? É, para o irmão. Muito bem. Vamos lá. Engraçado que no meu concílio quando eu fui admitido na Igreja Batista em 2014, porque eu já era pastor de uma outra denominação, e olha que eu sou um anticalvinista, hein? Perguntaram se um presbiteriano pedisse membresia na igreja que eu fosse pastor, se eu o rebatizaria se ele não quisesse. E eu disse que não, porque não é a quantidade de água que salva uma pessoa. E eu quase fui reprovado pelos pastores mais tacanhos, porque eles acharam um absurdo eu receber na minha igreja um irmão presbiteriano que não queria ser rebatizado, né? Isso é uma coisa que eu passei na carne. Vamos à questão, pastor Edson Miranda. No Didaquê, conta a história que em determinados lugares, no inverno, era tão frio que eles usavam 3 porções de água para fazer o batismo. Então isso seria um batismo por aspersão, tá? Biblicamente falando, o batismo é por imersão e a própria palavra tem essa ideia de emergir, de aprofundar, de afundar. Então o batismo é por imersão. Tem que ser em água, pode ser no rio, pode ser na piscina, mas tem que ser em água e é por imersão, nunca por efusão. Mas não vejo o problema se alguma igreja batiza com 3 porções de água, como fazia no Didaquê. Já tive uma experiência muito interessante, que um aidético, não sei se vocês lembram, antigamente os hospitais tinham os isolamentos dos aidéticos. E alguns até tinham ebola mesmo, não era nem AIDS, porque sangrava tudo pelo nariz, pela orelha. E eu ficava lá 2, 3 horas dentro dos hospitais, as enfermeiras-chefes ficavam loucas comigo, porque é só 40 minutos. E eu ficava horas ali. E um dia um cara chegou em mim e falou: pastor João Flávio, eu quero ser batizado. E a enfermeira-chefe falou assim para mim: ó, esse aí não sai daqui mais. Aí eu falei: meu Deus, o que eu faço? Aí eu fui lá, comprei um copo de água mineral e fiz o batismo dele com 3 porções de água, como está no Didaquê. Para quem não sabe, o Didaquê é o livro de catecúmenos da igreja primitiva. Então ele orienta que se você use 3 porções de água, quando você não tem opção para chegar à água. Não tem opção. É um lugar frio, é um lugar sem acesso a um rio, é um hospital. Então você usa aí 3 porções de água. Isso é o que está no Didaquê. Não é heresia nem doutrina minha, não. É o que está no Didaquê. Agora, dentro do conceito normal, sempre em água e por imersão. Eu tinha um pastor que ele falava assim: se enterrar o defunto e deixar a mãozinha dele para fora, vai cheirar mal. Então enterra em água e mergulha completamente a pessoa. Pastor Paulo Cristiano, tem uma pergunta aqui do irmão Carlos. Os adventistas e as testemunhas de Jeová cumprem com as suas obrigações eleitorais? Estamos em época de eleições. Eles votam? Tá, existe uma restrição quanto às testemunhas de Jeová, a questão do voto, né? Elas não votam, não servem as Forças Armadas, enfim, tem várias restrições colocadas pela própria seita. Mas eu acho que o pastor Joaquim seria melhor para explicar isso aí. Você sabe de alguma coisa? Eu sei que as testemunhas de Jeová, elas não votam e não podem votam. Ser votadas, não saudam a bandeira, não comemoram aniversário, não comemoram Natal,
eles dizem que tudo isso está relacionado com o paganismo. Então, por exemplo, questão de cantar o hino nacional, por exemplo. Então, quando a gente canta, né, ó pátria amada, idolatrada, então eles dizem que você está idolatrando a pátria. Então, por exemplo, a questão de servir forças armadas ou até mesmo ser um policial militar, policial civil. Enfim, a Testemunha de Jeová não pode pegar em arma. Agora, é interessante porque não pode pegar em arma, mas, no entanto, mata dentro da própria casa. Isso é forte, né? Talvez o nosso querido ouvinte esteja aí pensando, que é isso, pastor? Testemunha de Jeová mata dentro de casa? Sim, porque quando uma criança, por exemplo, que necessita de uma transfusão de sangue, a organização chamada Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados não permite esse Testemunha de Jeová de realizar essa transfusão de sangue, de ceder sangue para o seu próprio filho. E isso, omissão de socorro, é crime. Então eles matam dentro da própria casa, já fizeram isso no passado com a proibição da vacina, fizeram isso também no passado com a proibição de transplantes de órgãos, e a partir de 1941 exatamente, 45 oficialmente, né, eles proibiram a transfusão de sangue para os seus adeptos. Então, por isso a Testemunha de Jeová diz que não se envolve com as coisas deste mundo. Interessante, não se envolve com as coisas deste mundo, mas a Testemunha de Jeová pode beber, a Testemunha de Jeová pode participar de baile, totalmente incoerente, né? Totalmente incoerente. Então, quanto à questão do voto, até onde sei, as Testemunhas de Jeová vão, elas precisam votar mesmo porque isso aí é obrigatório no Brasil, porém elas não escolhem partido. Elas isso, não escolhem candidato nem partido. Não tem candidato. Até onde eu sei, não sei se haverá alguma mudança, se estão programando alguma mudança quanto a isso. Quanto aos adventistas, também eles não tomam partido, porém eles votam. E eu faço parte, os irmãos fazem parte de alguns grupos adventistas, pelo WhatsApp, pela internet, e a gente sabe que eles estão muito ativos politicamente, pelo menos os membros. Sim. Estão se declarando. E você tem o próprio Leandro Quadros defendendo abertamente aí a candidatura do Bolsonaro. Sim. Por exemplo, né? Mas eles fazem isso, sabe por quê? Por causa da ordem da Ellen Goldwhite. Ela falava muito sobre isso. Então, quando eu comecei a estudar apologética, eu lembro que teve alguns adventistas que falavam realmente isso aí. Eles tinham uma posição parecida com a das Testemunhas de Jeová. Olha, nós não nos envolvemos com política. Inclusive surgiu um grupo chamado Adventista da Reforma, justamente por causa dessa questão de pegarem armas. E aí os Adventistas da Reforma, por exemplo, têm uma posição mais radical de neutralidade política. Interessante, os Adventistas da Reforma surgem porque na Alemanha os Adventistas do Sétimo Dia mandou os seus membros guerrear no sábado. Olha que interessante. E aí eles surgem rompendo essa ideia aí. Pergunta aqui, duas perguntas do consulente Anderson. A primeira pergunta para o pastor Elias Soares. Fiz parte de uma igreja onde houve um rompimento e o pastor disse que os filhos dos membros seriam amaldiçoados, pois os pais tinham se levantado contra o ungido do Senhor. Os membros devem ter medo desta maldição que foi lançada sobre os filhos. Antes do pastor Elias responder, isso é um terreiro de macumba? Na igreja evangélica. Mas peraí, lançaram uma macumba contra aquela família? Eu não tenho informações com mais detalhes acerca do que realmente ocorreu, mas existe dois lados da história. Eu quero aqui pressupor que uma dessas situações estejam ocorrendo. Se for essas igrejas onde existe a chamada cobertura espiritual, cobertura pastoral, cobertura apostólica, onde você saiu debaixo da minha cobertura, você está amaldiçoado, são aqueles líderes que arrogam para si essa autoridade apostólica, né? E então submete os membros a uma chamada teologia do medo. Eu digo para você que você não deve temer nada disso, né? O fato de você ter saído dessa igreja, se houve o rompimento por conta de você não concordar com as doutrinas, né? E agora vale também salientar que a rebelião ela nunca é bem-vinda em igreja nenhuma, seja dessa confissão, seja de outra. Agora, se, por exemplo, foi um grupo que se revoltou contra o pastor, se rebelou contra o pastor, é claro que a Bíblia diz que toda desobediência, transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Nós não compartilhamos, por exemplo,
com pessoas que causam divisões nas igrejas. Porque isso é um pecado gravíssimo, a rebeldia, causar divisões. Às vezes o camarada causa divisão para ele poder abrir uma outra igreja lá na esquina e tomar para si o título de pastor e conduzir aquele rebanho com intenções espúrias. Ele não tem vocação, não teve direção de Deus para sair, porque se ele tivesse saído, tinha que sair como Davi. Davi, quando deixou o reino de Saul, porque foi forçado, ele saiu sozinho. E 600 homens juntaram-se a ele, mas não por seu próprio convite. Então, se você está saindo rebelado, você dividiu, você se opôs ao seu pastor, ele não precisa te amaldiçoar. Você já está. Você já está, porque você está em rebeldia. Você está em desobediência, fazendo o papel de Satanás. Porque ele foi o primeiro que causou divisão no céu. Então, se esse é o seu caso, você tem que temer, sim. Você tem que voltar, pedir perdão para o seu pastor, se reconciliar. E se você tiver direção de Deus, e Deus te mandar você abrir um trabalho, é outra coisa. Mas você se opôs ao seu pastor, se rebelou contra o seu pastor, e saiu com a finalidade de criar o seu próprio rebanho, você está em pecado, e um dos pecados que Deus não tolera. A Bíblia diz que 6 coisas Deus... abomina. Não, 6 coisas Deus odeia. E a 7ª ele abomina, aquele que lança um contra o outro. Isso é lançar um contra o outro. Agora, você sabe qual é o significado da palavra diabo no Novo Testamento? A palavra diabo vem de diabolos. E diabolos significa o que lança um contra o outro. Quando você entra por esse caminho da rebelião, você está assumindo o papel de Satanás. Porque você está se colocando contra uma autoridade pré-estabelecida por Deus, que é o seu líder, o seu pastor. Seja em que denominação for, mesmo que seja uma denominação que não seja daquelas mais ortodoxas, nada justifica o ato de você se rebelar contra o seu pastor e sair rebelado e levar um grupo após si. Se você não concorda, a Bíblia diz, se teu irmão pecar contra ti, vai entre ti ele só e repreende. Se ele não te ouvir, leva mais 2, ou então leva depois ao conhecimento da igreja, saia em paz, mas não em rebelião com o grupo. Isso não é aceitável em hipótese alguma. Só dando um embasamento teológico, né? Hebreus 13, verso 7 e Hebreus 13, 17. Obedecei os vossos pastores, porque eles cuidam das suas almas como aqueles que hão de dar conta. Então, obediência é muito importante. Agora, nada a ver com a questão de o pastor amaldiçoar ou ele ser mais ungido que o trem no Novo Testamento, já que todos temos a unção de Cristo sobre a nossa vida, não há ninguém mais especial que o trem, mas a obediência às autoridades e aos nossos líderes e pastores é imprescindível para uma vida cristã saudável. Temos ainda uma outra pergunta do Anderson, vou fazer aqui para o pastor Joaquim de Andrade. A quebra de maldição hereditária traz benefícios para a vida espiritual do crente? Veja bem, um cristão, segundo a Bíblia, não está debaixo de maldição. Não existe essa de maldição contra um cristão. Por isso, não existe também essa ideia de palavras, né, que amaldiçoam o indivíduo. Vou lançar uma palavra de maldição sobre fulano, ou então praga de sogra, praga de mãe, praga de vizinho, pega num cristão. Não existe isso. Na realidade, a Bíblia diz que contra Israel não vale encantamento. O texto, por exemplo, utilizado por muitos defensores, está lá em Êxodo capítulo 30, Êxodo 20, verso 5, que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. E o texto é muito claro, daqueles que me odeiam, daqueles que me aborrecem. Um cristão não aborrece a Deus, um cristão não odeia a Deus, logo ele não está debaixo de maldição, está debaixo de bênção. Infelizmente, essas pessoas com esse ensinamento se tornam cativas de pastores, de apóstolos, de bispos, elas se tornam cativas de igrejas e ficam quebrando maldições e nunca tratando do problema como ele deve ser tratado. Então, não existe demônio, não existe maldição hereditária, a Bíblia não apoia essa ideia e é óbvio que nós temos que definir o que de fato é maldição. Maldição é estar ausente de Deus. Bênção é andar na presença de Deus, é fazer a vontade de Deus. Então, logo, o indivíduo que está fora da vontade de Deus está debaixo de maldição. O indivíduo que está dentro da vontade de Deus está debaixo de bênção. E tem mais. A maldição que Deus coloca, ninguém quebra.
A maldição sem causa não se cumpre também, diz a Não palavra. tem quebra, né? Quem Deus amaldiçoa, não adianta você fazer quebra, você pode fazer o que for. É a vontade de Deus ali, meu amigo. Então, pode esquecer. E a gente não tem mesmo esse negócio de maldição. Quebra tudo na cruz. Quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. Gálatas 3,13. Ou 1 Coríntios. Pastor, Gálatas 3,6 fala que toda maldição foi... Ah, levada sim, por ele. sim. Pastor Paulo Cristiano, recebemos aqui uma série de perguntas de um consulente que não quis se identificar, me parece que é da igreja local, ele questionando a Trindade, né? Já respondemos algumas ontem, e ele continua e faz mais uma pergunta aqui. Devemos honrar o Espírito Santo? Devemos adorar o Espírito Santo? É da igreja local, é isso? Eu não sei, me parece. Então, Porque tá. a série de perguntas que ele fez aqui... A questão não é essa. A questão é, quem é o Espírito Santo? Se ele não for Deus, nós não devemos fazer nada disso. Agora, se as Escrituras Sagradas mencionam ou provam que o Espírito Santo é Deus, aí nós somos obrigados a fazer tudo isso. Né? Não seria lógico uma pessoa que se identifica, né, com a divindade, com Deus, não ser adorada, não orar, não honrarmos a esta pessoa. Resta saber, o Espírito Santo é uma pessoa e outra, ele é Deus. Essa pessoa, se ele for uma pessoa, é Deus? Sim, as duas coisas estão bem claras nas Escrituras. Primeiro, o que é necessário para ser uma pessoa? Um corpo? Não. Um animal tem um corpo, mas não é uma pessoa. Né? Então é necessário personalidade. O que comporta, quais são os elementos que compõem a personalidade? São basicamente 3 elementos. A razão, os sentimentos e a volição, que é a vontade. Muito bem, quando a gente vai para as Escrituras Sagradas, a gente vai encontrar, por exemplo, em Atos capítulo 13, o Espírito Santo mandando separar Saulo, né, no caso Paulo e Barnabé, para uma missão que ele tinha preparado. Então olha aí, o Espírito Santo está raciocinando, ou seja, está demonstrando razão, raciocínio e vontade. Né? Depois, em outros textos, fala para nós não entristecermos o Espírito Santo. Em Romanos, fala que o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis quando ele ora através de nós. Então, tudo isso mostra que o Espírito Santo tem uma personalidade, portanto, é uma pessoa. Agora, resta não saber se ele é Deus. Sim, a Bíblia fala no capítulo 5 de Atos que Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo. E depois fala que eles mentiram a Deus, identificando o Espírito Santo com Deus. E Jesus falou que enviaria outro Consolador. E aqui o pastor Elias sabe muito bem que a palavra outro ali não é héteros, é halos. Né? Alhos. Eu gosto do sotaque do pastor Elias. É alhosa a pronúncia? Então, sendo Deus, ele pode ser adorado, né? Alós, claro, porque ali alós é um da mesma função, com a mesma característica, com a mesma essência. Eu posso fazer uma ponderação? Claro. Eu penso que tudo isso aí que o pastor, com muita propriedade, acabou de apresentar sobre o Espírito Santo é uma prova incontestável da personalidade, da divindade do Espírito Santo. Mas eu apenas adicionaria duas passagens, e aproveitando até a mesma que ele apresentou, de João capítulo 14, eu vos darei outro Consolador. A palavra Consolador vem do grego parakletos, que vem do verbo grego parakaleo. E esse verbo, e esse substantivo parakletos, ele tem 2 conotações. A primeira, o parakletos, que vem desta preposição para, que é chamar ao lado, e kaleo, que é chamar. Então, estar ao lado, para, e kaleo, chamar. Chamar para estar ao lado. Ele tem 2 finalidades. Primeiro, consolar. Consolar se você está numa tristeza profunda, está numa situação difícil do ponto de vista espiritual, do ponto de vista emocional e psicológico. Então ele é o seu consolador. Mas o outro papel dele dentro desta palavra consolador, o parácletos, é agir como um advogado num tribunal, em sua defesa. E para que ele possa fazer essa defesa, ele tem que ser uma pessoa
com capacidade de elaborar premissas, de arguir, de questionar. Daí os atributos que compõem uma personalidade. Você tem a razão. Segundo, consciência própria. Né? A consciência própria. Jamais você verá um animal conscientemente falando eu amo, eu sou, eu gosto, eu existo. Então esse atributo ele é privativo de uma pessoa. E o Espírito Santo é uma pessoa capaz de questionar num tribunal e de defender, fazer a defesa. Tá certo? Amém. Resumindo, pode adorar o Espírito Santo, podemos honrar o Espírito Santo sim. Se ele crê que é Deus, né?